Olá, pessoal! Estou começando o Pod do Prof, um lugar onde vamos falar de histórias, trajetórias, superação. Hoje eu trago um convidado muito especial que vem ganhando visibilidade na cidade de Magé. Ele que está no seu segundo mandato como vereador. Eu trago aqui ele que é pai, esposo, amigo, família. Eu acho que essa palavra define muito bem ele. Seja muito bem-vindo, João Vitor Família. Obrigado, professor. Gratidão pela oportunidade, por estar aqui dividindo esse espaço com você. Nos conhecemos desde a adolescência, né? Mas sou entusiasta também do seu trabalho, da sua veia artística. E parabéns pela oportunidade, pelo trabalho, pelo podcast. E obrigado pela oportunidade. João, a gente, quando te olha hoje como figura pública, a gente está muito acostumado a ver o João nas redes sociais como vereador. Mas eu queria te perguntar assim, quem é o João Vitor Família por detrás do político? Por detrás desse bastidores todo do legislativo que você se encontra hoje em Magé? Professor, talvez eu tenha até ter uma certa dificuldade em te responder isso, porque eu acho que de uns 10, 14 anos para cá, desde 2012, quando eu fui candidato a primeira vez, eu acho que minha vida passou a ser uma coisa só, né? Se misturou muito, a política enraizou muito, é algo que é uma questão sentimental minha também, tenho muito prazer no que eu faço. Mas o João é um cara muito simples, depois das crianças, mais família ainda, né? Sempre fui chamado de família pela maneira, né, de lidar com as pessoas, carinhosa. Mas depois das crianças, passei a ser cada vez mais família, tentar ter mais tempo em casa. Muito simples, brincalhão, divertido, espontâneo, mas eu acho que eu não consigo separar a política da minha vida. Talvez a política partidária, em algum momento, sim, mas a política, de fato, acho que já enraizou e o João e a política é uma coisa só. E aí você estava falando de criança. Eu queria te fazer uma pergunta. Embora eu já saiba parcialmente, porque eu e o João, a gente estudou na mesma escola, então a gente se conhece de longuíssimas datas. Mas mas o público lá de casa não sabe. Quem foi o João Vitor criança? Tive uma infância muito livre, boa. Cobro muito isso também na minha vida pública, que a gente consiga criar espaços e possibilidades também para que crianças tenham a liberdade na infância que eu tive. Eu sou cria do Roncador, sou nascido no bairro periférico de Magé. Isso me possibilitou ter uma infância maravilhosa, livre em todos os aspectos. Banho de rio, brincadeiras nas ruas, né, até o sol ir embora, né? Então, o João sempre foi bagunceiro, mas sempre muito comunicativo. Acredito que carinhoso, pelas lembranças que tenho, pelo apelido que herdei e também pela política ter entrado na minha vida muito por essa questão de comunicação, através de grupos jovens da igreja, através da escola mesmo, ou do meu bairro, né, que sempre estive em algum ponto de liderança ou contribuindo para a organização de alguma coisa, e passado o tempo foi natural a política aparecer na minha vida. Fazer essa conexão da infância com a vida pública foi algo que eu não consigo nem decifrar um marco, quando foi. Acho que foi acontecendo e parece que sempre foi. E o João Vitor criança passava em algum momento, assim, na tua cabeça, quando aquela pergunta que a gente faz muito, professor, né, com os nossos alunos, assim, o que você vai ser quando crescer? Passava em algum momento, assim, vou me dedicar à vida pública? Criança não, mas na adolescência já. A partir do segundo grau ali do ensino médio, eu já tinha vontade de me dedicar à vida pública e acabei tendo a primeira oportunidade por uma tragédia, né, que é quase que comum na nossa cidade, é uma das cidades com o maior número de homicídio relacionado à política, mas na adolescência, assim, passou a me despertar à vontade. E aí, caindo agora, assim, para esse lado, né, de você enquanto político,
Dentro desse quadro, quais são os maiores desafios que você acredita que você enfrenta? Ou já enfrentou? É, vai de encontro a essa questão que a gente trouxe de como eu entrei na política, né? Eu entrei nela comecei a ser candidato, fui candidato a primeira vez, na verdade, por uma tragédia que faz parte desses desafios que a gente encontra até hoje, respondendo a sua pergunta. Na época, um candidato a vereador de Mauá, né? Guia de Pacobaíba ali, foi assassinado, que era o Tonico Pescador. E para completar o partido, eu fui convidado. E aí tivemos uma votação expressiva, perdi a primeira eleição, ganhei a segunda, dobramos a votação, perdi a terceira, ganhei depois a quarta. Então, nesse processo, já passei por isso algumas vezes. Eu acho que o maior desafio para uma pessoa que trata a política pública como eu, com transparência, lealdade, numa cidade tão perigosa como a nossa, é quase que se manter vivo, né? Efetivamente é se manter vivo no meio desses lobos aí e de todo esse coronelismo que a gente ainda vive ali em Magé. E você, em algum momento, você falou que veio às primeiras eleições, né? É isso, não ganhou ali de repente, no começo, até porque conhecendo a tua trajetória, sei o quanto você veio na raça, literalmente. Mas passou na sua cabeça assim, vou desistir? Ou diante dos nãos, aquilo te fortalecia ainda mais para, não, daqui a 4 anos eu tô ali metendo a cara novamente e vamos para frente? Nunca pensei em desistir. Não sei até onde eu vou, mas nunca pensei em desistir. Tem momentos que o desânimo bate a porta, né? Em 2020, eu fui o 5º ou 6º mais votado da cidade. Vi mais de 10 vereadores estarem no mandato com menos votos do que eu tive. E meu partido não fez vereador, né? Não atingiu o coeficiente para a legenda. E não ganhamos a eleição, mesmo estando ali entre os mais votados da cidade. Eu tive um processo depressivo a partir daquilo. Não sei se só por causa daquilo, mas talvez porque minha vida também tenha mudado o entorno, né? Tinha acabado de ser pai da Aurora, minha primeira filha. Brenda já estava grávida do Benjamin 1 ano depois. E aí acontece isso na eleição. Passei por um momento difícil, mas pensar em desistir não. Mas o processo é doloroso. Quem passou por algum processo depressivo sabe o que eu estou falando, né? É real. E a gente precisa tratar disso, falar disso também. Mas me deu forças, fui candidato a deputado naquela ocasião, tivemos quase 10 mil votos. E me reergui a partir daí, entendi que existiam pessoas também, mesmo a gente falando de uma cidade muito perigosa e muito vinculada ao poder, eu entendi que existiam pessoas que queriam realmente discutir política pública de verdade, que acreditavam na política, que acreditam da mesma maneira que a gente, com entrega, sabe? E a partir daí o ânimo voltou, né? E conseguimos voltar para o mandato nessa última eleição agora. Você falou aí de depressão, né? E um assunto hoje que está muito em voga é o assunto da saúde mental, né? E a gente fala da saúde mental em diversos âmbitos. Eu nunca vivi na pele o que é estar vereador, mas eu imagino que seja uma vida que as pessoas o tempo todo querem falar com você, querem pedir coisas, querem comunicar problemas. Como cuidar da saúde mental sendo um parlamentar? Mais do que isso, a nossa vida pessoal vira um objeto de julgamento o tempo inteiro. E aí é uma exposição que você não controla. Sua família, os seus filhos, os seus amigos, as pessoas que trabalham ao seu redor. Você não se desliga do trabalho porque você é o trabalho. Então, a gente precisa sim desse cuidado, precisa dessa atenção. O desgaste é muito grande. Existem dados que comprovam que a saúde mental relacionada à questão política tem um up a mais, precisa de uma atenção mesmo. Eu tento hoje me conectar mais com a família. Eu tenho já uma certa tendência, não só por causa do nome família,
mas eu sempre fui muito família mesmo. E gosto de coisas naturais, gosto de ambientes saudáveis. Na minha juventude bebi muito, fumei, e hoje, há alguns anos, já não faço mais nada disso. Bebo bem pouco com a minha esposa, um vinhozinho, vez ou outra. Mas tudo isso tem me ajudado, porque isso contribui muito para a saúde mental, né? Criança não respeita a ressaca, então 6 horas da manhã tem três pequenininhos em cima de papai todo dia, né? E não tem como a gente escolher que horas, quando. E aí, quando você faz escolhas, né? Quando são assertivas, resultam na saúde mental. Mas estou falando de uma questão pessoal, uma maneira que eu entendi de trabalhar isso em mim. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode abrir mão de terapia, de ajuda, de tratamento quando necessário. Uma das causas, das bandeiras que eu mais luto estão diretamente relacionadas a transtornos da neurodivergência. Existem outras questões também relacionadas à psique, né, que precisam de atenção e que no nosso município, por exemplo, falta muito. As pessoas estão realmente doentes. Quando a gente fala, por exemplo, do autismo, esses tutores, esses pais, essas mães estão ficando doentes pelas faltas que o poder público deixa a desejar o cuidado com os seus filhos, mas também com as famílias atípicas. Nós temos leis aprovadas, por exemplo, de minha autoria, em relação ao cuidado com a família atípica, uma lei que precisa ser respeitada e está em muita falha no nosso município. Então, tudo isso vai acarretar situações lá na frente diretamente relacionadas à saúde mental. E um outro agravante, né, só para a gente encerrar esse corte sobre a saúde mental, porque a gente não consegue falar disso em uma conversa só. Teríamos que ter, principalmente com especialistas, programas sobre isso. Mas uma outra questão também muito séria e que eu tenho visto no meu dia a dia, andando nos bairros mais periféricos em Magé, são as questões relacionadas a jogos, a vícios em jogos, e que precisa ser combatido também. Precisa entrar isso como metodologia educacional nas escolas, nas famílias. Isso precisa ser ativado como algo urgente, porque nossa população está ficando doente. Muitos usam isso como válvula de escape, né? Eu já vi, inclusive, infelizmente, próximo a mim, até dentro da minha própria família, os mais novos ali. Uma vez eu peguei, opa, o que está acontecendo aí? Estiquei o pescoço para olhar, né? E aí vem toda a orientação. Às vezes, a gente já foi o adolescente rebelde numa outra época, e quando o adulto falava, eu pelo menos sempre penso isso, sabe? Eu falo assim, caramba, será que eu tô sendo chato com aquela criança, com aquele adolescente? Principalmente adolescente e jovem, ali na faixa entre 16 e 20 anos, que é a fase mais difícil, porque começam a se achar muito independentes. Mas você falando sobre projetos, leis, enfim, a questão, é nítido a sua luta pela questão das crianças atípicas na cidade de Magé, que a gente sabe que não só lá, mas em todos os lugares a gente ainda está muito aquém de resolver diversos problemas em relação a isso. Sobretudo eu, como professor, falo, dentro da educação a gente lida, né, no dia a dia, a gente vê o quanto que os pais sofrem, o quanto que a escola também às vezes sofre por falta de estrutura, sobretudo quando a gente fala de educação pública. Mas tem algum projeto de lei nesse tempo que você, nesses 2 mandatos, que você se orgulha muito? Você fala assim, cara, esse projeto que, enfim, aprovado ou não, porque a gente sabe que depende de muito diálogo dentro do legislativo para que isso aconteça, mas tem algum que você fala, caramba, esse realmente eu me orgulho muito disso? Nós temos desde o primeiro mandato, né, 2017, alguns projetos de leis relacionados ao direito da pessoa com deficiência, com ênfase no autismo, né, que traz algumas garantias de atendimento e prioridades. Acho que todos eles me enchem de orgulho. Nós aprovamos há pouco tempo agora não uma proibição, mas uma regulamentação de soltura de fogos na cidade, né, com estampido, aqueles mais barulhentos. A semana acolhe para a semana que trata da família atípica. A semana é o marco, mas a lei
ela traz algumas obrigatoriedades no atendimento psicossocial, terapêutico, para os tutores também. Todas essas leis me enchem de orgulho. A nossa dificuldade em Magé, principalmente pelo modelo governamental, é de ter a entrega efetivamente dessas leis. É que essas entregas cheguem à ponta. Nós temos várias reivindicações, várias lutas esse ano, como, por exemplo, o reajuste do magistério, né, do piso do magistério do professor, que já havia sido dado já há quase um ano pelo governo federal, e Magé relutando, e a gente, nessa luta junto com o professor, conseguimos fazer com que fosse pago, mesmo que seja um retroativo, que foi uma promessa e era uma obrigação do governo. Mas o que falta efetivamente é a entrega. Nós temos muitas leis e muitas normas na Câmara aprovadas em relação a vários temas que contemplam todas as necessidades. O que falta efetivamente é a entrega. Então, o meu maior orgulho é pela luta, é pela continuidade dessa cobrança, de denúncias que a gente faz. A gente tinha, por exemplo, algo que não é lei, mas que a gente entendia que era uma necessidade, que era a climatização nas escolas. As escolas tinham ar-condicionado e não estavam funcionando. No ano passado, e não se resume a ar-condicionado, tá, professor? A gente tem um projeto aprovado já pela bancada do Clima, que trata de climatização, inclusive nós regulamentamos, porque eu faço parte da bancada do Clima, de alguns vereadores do Brasil, que além do ar-condicionado pode ser a climatização através de ventilação, de área arborizada, de abrir novos espaços, enfim. Só que nós fizemos uma cobrança do ano passado que crianças e professores estavam passando mal, desmaiando nas salas de aula no verão do ano passado. E aí nós cobramos, na época o prefeito disse que era culpa da empresa de energia, que não deu aumento de carga. Eu estive na empresa cobrando isso e não tinha nem protocolo aberto da prefeitura. Então fica esse jogo de empurra. Então, na verdade, o que a gente precisa é de comprometimento na entrega, porque o Poder Legislativo vai fiscalizar, ele vai propor, mas quem tem a condição de entregar é o Poder Executivo, é a prefeitura, no meu caso, como legislador municipal, né? Então, o meu orgulho maior, sem dúvida nenhuma, é em poder ter um mandato livre, comprometido com causas sociais, né, com as pessoas, e fornecer essa possibilidade de transparência e de ser voz de quem mais precisa. Você falou aí uma coisa que realmente até para mim assim, abriu horizontes, porque falar, às vezes, a gente reduz muitas vezes o falar de climatização, o ar-condicionado, algo mais... a tomada de consciência de tudo que acontece, aquecimento global. Até uma vez eu estava vendo um vídeo que comparava, não lembro agora quem colocou isso nas redes sociais, mas que comparava bairros daqui da cidade do Rio de Janeiro, bairros onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior e bairros onde as pessoas tinham um poder aquisitivo menor. E era nítido que nos bairros onde as pessoas têm mais poder aquisitivo, você, quando tem uma imagem, por exemplo, vista do drone, você tem muitas árvores, você tem, né, muita arborização. E, de fato, é uma consciência que a gente precisa criar, muitas vezes, dentro do processo escolar, na própria educação do aluno, porque eu, né, tive uma mãe que foi ambientalista, então veio de berço. Não foi à toa que meus pais escolheram Barão do Iriri, em Magé, para poder ter uma casa, porque entenderam que ali era um espaço, né? Assim, tanto é que eu via o Paraíso, era assim que chamavam quando eu era criança e ia para lá. Justamente por isso, por ter muitas árvores, por ser um lugar, para muitos, um lugar sem progresso. Até acredito que sim, em muitos aspectos. Mas, por um outro lado, um lugar onde você ainda consegue se resguardar, né? Aqui no Rio também, alguns bairros, sim. Mas em Magé, quando a gente pensa educação, existe algum projeto, você já teve algum contato dentro da realidade hoje que faça, de fato, essa educação ambiental dos nossos jovens e adolescentes para que eles cresçam com essa consciência? Através do poder público, muito pouco, quase zero. A gente tem através de institutos, de ONGs, alguns parceiros nossos também. Nós já plantamos juntos no Barão de Iriri. Verdade. Né? Reflorestamento de mangue. A gente tem um projeto maravilhoso em Magé, mas que começou lá atrás,
naquele derramamento de óleo na Baía de Guanabara, que é o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, que foi entregue há pouco tempo, foi inaugurado há pouco tempo, mas não é uma obra desse governo atual. Ele terminou só a passarela, é um projeto desde a época de Sirquis, né? Nós plantamos muito ali junto com o Instituto Onda Azul, fizemos uma recuperação de fauna, de flora, de mais de 100 espécies, e um lugar que passou a ser hoje um marco, né, de visitação, de estudos, enfim. A gente tem, através dos institutos, temos grupos de escoteiros em Magé, mas o poder público ainda não tem vocação, ou talvez não esteja ainda conectado com a realidade do seu próprio lugar. Magé é um local riquíssimo no agro, no eco, no tour, né, que é a nossa bandeira principal. Agricultura, ecologia, turismo. A gente tem mananciais de águas maravilhosos, a gente tem uma terra em abundância que não deveria ter ninguém passando fome em Magé, e a gente sabe que não é o que condiz com a realidade do nosso lugar. Então o que falta é organizar a nossa riqueza, o que falta é organizar esse potencial, e aí sim a gente vai conseguir, no cotidiano simples, tratar de educação ambiental, né? A gente não pode, num lugar que tem um aterro, um lixão, né, que é chamado de aterro, como tem em Bongaba, deixando centenas de famílias vulneráveis. E como que vai falar de educação ambiental? Como que eu vou acreditar que esse local fala de educação ambiental se a gente tem Bongaba ali do jeito que está? Eu tentei aprovar essa semana um requerimento na Câmara e não tive nenhum voto dos meus pares, um requerimento que pedia informação sobre as questões relacionadas a Bongaba, sobre a empresa que faz a coleta, sobre o valor que é gasto com essa empresa, sobre as questões legais do serviço dessa empresa, sobre o chorume que Bongaba produz e está indo para a rua, para os rios, para o solo, né, diretamente ligado ao lençol freático. Então, é difícil você fazer política num local onde você fala sozinho, muitas das vezes. Então, esse é o maior desafio, né? Acredito que esse seja o maior desafio. A gente tem 3 quilombos em Magé, a gente tem Mariaconga certificado, a gente fez um trabalho muito bacana em Bongaba, com o Pai Paulo. Ajudamos também no reconhecimento do Feital, que é onde minha família é remanescente também. E esses locais, por conta própria, produzem alguma educação ambiental, algum trabalho ainda de resistência, mas com pouquíssima visibilidade do poder público e contribuição. Você estava falando aí, né, de diversos aspectos, e chama muita atenção um fator que, quando eu tiro foto em Magé e posto, muita gente pergunta assim: que lugar lindo é esse? E quando eu falo Magé, muita gente... Nossa, Magé, eu não sabia que Magé tinha, né? Achei que era Paraty, achei que era... E aí começa a citar Búzios e outros lugares. O que você diria agora para quem não é de Magé, para quem é aqui do Rio, para quem é de outros lugares? Como você vê Magé? Independente de política, tá? Agora eu quero falar do lugar em si, das tuas raízes, né? E o que você diria? Eu tenho certeza que você diria o que eu vou dizer agora. Conheça Magé. Mas, além disso, como você vê a cidade em potencial, e nessa questão, tanto ambiental quanto turística? Vou mudar só um pouquinho. Visite Magé. Cara, visite Magé mesmo. Magé é maravilhoso, Magé tem um potencial turístico enorme, Magé é rico em história, turismo religioso, o ecoturismo, turismo agrícola. A gente tem um potencial formidável para tudo em Magé, altas cachoeiras, rios. Eu sou apaixonado por Magé, só se é suspeito falar, porque a minha vida foi um ambiente muito natural, essa minha infância livre e maravilhosa que eu tive, eu devo muito isso às características de Magé. Eu nasci num bairro que é próximo ao mangue, né, com acesso ao rio. Essa minha liberdade e expansão da infância foi devido a isso, a essa riqueza de Magé. E é isso que eu quero poder proporcionar quando eu penso no João político para as gerações futuras. Dificilmente os meus filhos vão ter a liberdade que eu tive com a insegurança que a cidade entrega hoje. Mas isso é reversível.
Então a gente precisa focar nas coisas boas e tentar alimentá-las, né? Para manter a Magé uma cidade saudável, como sempre foi, aconchegante, acolhedora. A gente tem, historicamente, a primeira estrada férrea do Brasil, em Mauá, né, em Guia de Pacobaíba. Nós temos o primeiro sindicato têxtil cheio de história em Santo Aleixo, fruto, inclusive, de uma grande politização que aquele local tem. Sou muito feliz por residir lá. Nós temos Padre José de Anchieta, no Poço Bento. Quantas vezes eu vi caravanas chegando e o portão do Poço Bento está trancado, sabe? Romeiros até de fora do Brasil. Então é um local cheio de oportunidades. A primeira Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, não foi aqui em Copacabana, né? Foi em Magé. A gente tem uma estrutura que não está pronta do ponto de vista moderno, mas a gente tem uma estrutura real, histórica, pronta para sermos primeiro, segundo ponto turístico do estado, entre os primeiros do país, eu não tenho dúvida nenhuma disso, em vários aspectos. Eu creio nisso, eu vejo isso, e isso também me move na política. Eu acho interessante como você associa a questão da política com a sua questão também pessoal, né? Onde você logo lá no começo... Tenho grande dificuldade em separar, Pedro. Tenho grande dificuldade. Não acredito. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Embora você já tenha falado sobre isso logo no começo, e foi uma coisa até que eu me questionei quando vi logo ali, né, você vindo nas primeiras eleições, e é uma palavra que está muito em voga e que tem um significado muito forte, um peso muito forte, que é a palavra família. O que é família para você? O que significa? Eu não digo o que é no sentido de definição, tá? Não é o professor de filosofia aqui perguntando. É o que é no sentido afetivo. Agradeço, até porque eu tenho dificuldade em dar essas respostas teóricas um pouco mais... sendo o menos clássico possível e da maneira que eu sinto a palavra família. Meu primeiro apelido família veio na capoeira, ainda criança, né? Lá no colégio 6. Descobrimos mais uma coisa, capoeira. Capoeira. A ancestralidade está presente no meu sentimento, na minha vida desde sempre. Mesmo antes de eu entender isso. E acho que isso diz muito como eu sou, né? Como eu lido com os meus amigos. Meus pais são minha base principal. Meu pai, mesmo que sem falar a palavra política, me conduziu para esse caminho, sempre de ser comunicativo. E minha mãe, sempre dentro dos grupos jovens da igreja, com uma educação um pouco mais criteriosa. Foi muito importante esse pêndulo, esse equilíbrio. Mas eu sempre entendi família e eu sempre fui um cara família na família de todo mundo. Eu sempre fui aquele cara que estava na casa de todos os meus amigos. Data Natal, eu tinha que passar na casa de 4 amigos para dar um beijo na avó, na mãe. Ano Novo, mesma coisa. Aniversário de todo mundo. Uma vocação de político que você nem sabia, tá vendo? Sempre fui de dormir na casa dos amigos o tempo todo. Sim. Eu tenho um amigo, Vitor, que ele fala que eu sou o maior apresentador de pessoas que ele já conheceu. De unir grupos e de... Então, família para mim sempre foi o todo. Sempre foi o todo. Mesmo eu tendo uma família, um berço familiar maravilhoso. Mas para mim sempre foi rua. A família sempre foi a rua, sempre foram as pessoas. Eu sempre fui de me relacionar muito com muitas pessoas. E eu fui quase que minha vida inteira solteiro, né? Tive uma namorada na adolescência para a vida adulta e depois fui namorar minha esposa já com 30 anos e casando, né? Já logo em seguida. Então, eu fui da rua, assim, da rua sempre. E isso tudo sempre foi família para mim. Eu sempre fui de muitas famílias, sempre estive presente em muitas famílias. Então, o meu sentimento de família dentro de casa, de eu realmente viver dentro de casa, essa vontade de estar dentro de casa, veio com a minha casa, com os meus filhos. Porque até então, a minha família sempre foi os meus amigos e as famílias de todos os meus amigos. Mesmo, como eu falei, não tendo me faltado nada no meu berço familiar. Minha família foi perfeita e maravilhosa, tive pais maravilhosos, os melhores do mundo, né? Papai veio a falecer agora esse ano, dia 2 de fevereiro, sempre foi o meu maior incentivador na política,
meu parceiro, meu braço direito para tudo. É a minha primeira pré-candidatura que eu estou indo esse ano sem ele. Mas me faz muita falta, mas Deus é perfeito, o universo é perfeito e tudo isso aconteceu num momento que eu tinha 3 ferramentas ali já, né? Que é a Aurora, Benjamin e João, para me dar direção e para dar combustível para sentir menos um pouco essa falta que a gente sempre vai sentir, né? Você passou por isso aí, esses quebra-molas da vida também, e eu sei exatamente, ou quase exatamente, né? O que você sente. É uma marca que vai ficar para sempre, mas as crianças me ajudam muito, potencializam o nosso querer em relação a tudo. E família para mim é isso. Eu tenho dificuldade de resumir o que é família, porque olha, mas eu sou família e vivo te família. dizer uma coisa. A gente não tinha como fazer esse podcast sem tocar nesse assunto família. E por conta disso, eu queria mostrar um recadinho que eu trouxe para você aqui. Vai aparecer aqui na tela. Vamos lá, produção? Fala, oi papai, tudo bem? Faz coração. Fala, hoje é só eu e a mamãe. A Aurora e Benjamin não estão aqui hoje. Mas o recado é para dizer o quanto a gente te ama, quanto a gente te admira, tem orgulho do ser humano que você é e se propõe a ser todos os dias dando o melhor que você pode, abrindo mão de tantas coisas, saindo cedo, antes mesmo da gente acordar, voltando tarde quando a gente já está dormindo. E até mesmo quando eles já estão acordados, você está aí sempre disposto, sendo o melhor pai do mundo, dando carinho, amor, atenção. E para te dizer que a batalha não é fácil, mas você está ali firme, convicto e firme dos seus objetivos. Esse é só o começo de uma linda trajetória que Deus tem para sua vida, porque você merece tudo de melhor desse mundo. Você se dedica, você corre atrás, tudo que você faz é de todo o coração. E eu sei que isso é só o começo, né? Hoje a gente está torcendo, está firme, a gente te ama muito, te admira e já deu tudo certo. Dá beijo, papai. Bem, que falar de João Vitor. João Vitor, uma infância muito alegre, brincando aqui na rua, no roncador, jogava no rio. Sempre teve essa alegria dele que contagiava aonde passa e que isso permanece até hoje. João Vitor é sempre essa pessoa, alegre, comunicativa, presente, que se preocupa não só com ele, eu acho que ele é o que menos ele se preocupa. Ele sempre se preocupa com o outro, né? O que fazer para ajudar o outro, o que ele pode acrescentar. Se ele não puder acrescentar, ele nem entra. E o João Vitor, ele um pai exemplar, um homem que me enriquece de admiração, não só a mim, mas a toda a nossa família, a irmã, o cunhado, os tios. A gente sente muito orgulho do João Vitor, pelo homem que ele se tornou, pelo pai dedicado, amoroso. A gente vê a alegria dele estar em casa com a família, é o aconchego dele. João Vitor, conta sempre com a gente. Não perca essa essência sua, por nada. Seja sempre o homem que você foi, a criança, o adolescente, e o homem que você se tornou. Fiel às suas raízes, aos seus valores, que essa foi a herança que nós podemos deixar para você. E se seu pai estivesse aqui, ele falaria a mesma coisa, que você sabe o quanto ele tem de orgulho por você. Te amamos. Aí me arrebentou. Por essa ele não esperava, tenho certeza. Professor, cara, minha esposa foi um presente de Deus na minha vida, no universo, assim,
hora certa, do jeito certo, a pessoa certa, com as qualidades e defeitos certos pra mim, sabe? Assim, minha mãe, meu pai... É o que ela falou ali, né? Eu sempre fui família, mas sempre fui família na rua, porque eu sempre amei rua e muita gente. Minha vida sempre foi na rua e na casa dos amigos, sempre amei gente, pessoas, relações o tempo todo. Mas as crianças me trouxeram para esse âmbito família-casa, né? E hoje, o tempo que eu posso, eu quero estar com eles, porque é muito pegada a corrida na rua. É isso. Eu costumo dizer que a gente vem nesse mundo com uma missão. E aí, te ouvindo falar, né, que desde sempre, ia ali, abraçava um, falava com o outro, são traços e sinais daquilo que você hoje se tornou e está se tornando, porque a gente aqui, né, é num processo evolutivo sempre. Da mesma forma que eu, desde criança, brincava de pegar microfone, colocar câmera, me fantasiar, usar roupa colorida, porque eu sempre gostei de criar, fazer minha família ficar sentada no sofá para assistir o meu monólogo, né? Eu acho que eu não conseguiria me assistir, mas enfim, fui uma criança um pouco chata, confesso, brincadeira, mas muito criativo e sou muito grato aos meus pais, né? Não tenho mais o meu pai e minha mãe aqui comigo fisicamente, mas eu acredito que eles sempre estão na gente, no legado que eles deixaram e tudo mais. Se você tivesse que dizer assim, qual o legado mais marcante, você falou aí do seu pai, que você acha que você carrega com você, dentro de você? Eu acho que eu tenho escutado meu pai mais hoje do que quando ele era vivo, cara. Eu ouço muito a voz dele, sabe? Tô em dúvida de alguma coisa, parece que ele tá falando comigo e eu hoje consigo dar mais atenção pra isso ainda. A gente aprende a ser filho quando a gente é pai, né? Que nem todos precisam disso, mas eu tenho certeza que eu melhorei muito, graças a Deus deu tempo, porque eles me cobravam muito isso, né? Porque essa questão de eu ter essa comunicação muito assídua na rua, quem sente mais falta é o pai e a mãe, que é o filho dentro de casa, né? Pra gente tá tudo ótimo. E hoje eu percebo isso, porque por mim eu fico agarrado com as crianças o dia inteiro, se eu puder. Se eles fossem um pouquinho maiores, iam trabalhar comigo o dia inteiro. Eles pedem, eu fico louco pra levar, mas tem escola, tem compromisso, tem as coisas, não dá. Eu acho que o legado da honestidade, da transparência, a minha família é uma família muito honrada, muito honrosa na cidade. A gente mora numa cidade que não é pequenininha, né, de 300 mil habitantes, mas que todos se conhecem, né? Principalmente o fato de eu ter para a vida pública, né, há alguns anos, e a minha família tem... fazer juízo de caráter de si mesmo, da própria casa, é complicado, né? Mas eu tenho muito orgulho da minha família, sabe? Minha mãe é uma mulher, uma santa. Eu chamo minha mãe de santa e a considero uma santa mesmo. Meu pai foi um pai perfeito. Assim, meu pai sempre colocou a gente em primeiro lugar. Se ele queria sair para tomar uma cervejinha, fazer alguma coisa, era só se não tivesse nenhum compromisso com o filho, com a filha, com os netos, com a esposa. Ele sair para fazer alguma coisa. Então, assim, esse compromisso de família, que para mim mudou a bússola, né? Mas com o mesmo norte, né? Continuo sendo família, me dedicando hoje mais à minha família, né? Dentro do possível, mas é tentar ser o espelho do que meus pais foram para minha casa. Acho que será, sem dúvida nenhuma, essa é a minha maior missão e vai ser a maior honra. João, a gente vai se caminhando para o final desse bate-papo, mas antes eu quero fazer uma brincadeira com você. Você, de algum momento na sua vida, você foi professor? Não. Então, a gente vai agora, eu vou te colocar no papel de professor, e o nome desse quadro é Apro ou Repro. Eu vou te mostrar aqui no meu celular um nome, né? E você vai dizer se você aprova ou se você reprova, beleza? De Jesus para ter poder. Vamos lá, vamos ao primeiro aqui. Vou preparar aqui. Você vai me dizer se você aprova ou reprova. Pega aí, olha, e é contigo. Aprovo. Aprova? Aprovo. Ele aprova José Augusto Nalim. Fala para mim um pouquinho, por que você aprova? Cara, o Zé, a gente tem diferenças, né? Tem, obviamente, discordâncias em alguns aspectos, como também concordâncias em outros.
Mas o Zé é um cara que, da maneira dele, dedicou e dedica a vida dele a Magé. E não sei no passado, mas hoje eu sei que ele poderia ter a possibilidade de estar vivendo em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, e do jeitão dele ele vai se metendo na política, me ajudou nessa última campanha de vereador. É um cara que gosta, que é apaixonado por Magé. Então, acho que o nosso fim é o mesmo, sabe? Alguns processos no decorrer do caminho podem ser divergentes, mas é um apaixonado por Magé, é um cara íntegro, sério. Aprovo, com certeza. Vamos pro próximo aluno? Vamos ver se esse aluno vai ser aprovado ou reprovado. Você só diz se aprova ou reprova, tá? Não diz logo quem é esse aluno, não. Vamos lá. Próximo aluno, gente. Próximo aluno. Esse eu reprovo com nota 0. E aí, gente, quem será esse aluno que João Vitor reprovou? Primeiro reprovado. Reprovei e já fiz denúncia desse aluno, tá? Babado, hein? Babado. Ele reprovou o transporte público em Magé. Rapaz, o que acontece em Magé hoje é uma coisa que daria... Na verdade, os anos de poder em Magé, se a gente fizer um retrato dos últimos 50 anos, dá uma série com grandes assassinatos, com grandes questões políticas, com assim, situações, e o transporte público é um pedacinho de tudo isso aí. Você acredita que Magé hoje tem uma empresa que não tem um processo licitatório trabalhando lá? Com contrato de papel de pão na gaveta? A gente denuncia, a gente fala disso e é loucura. Tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, tem coisas que só acontecem em Magé, mais especificamente. Então a gente tem um transporte público lá que funciona como quer, com o número de ônibus que quer, valor de passagem que quer, quando quer, o horário que quer, o dia que quer, e a prefeitura omissa quanto a isso e as pessoas sofrendo, porque o índice de empregabilidade na cidade é baixo, justamente para te deixar preso ao poder público. E o transporte, que pode ser um facilitador para o cotidiano da vida, deve ser, né, o que te dá possibilidade de ir e vir, mas pode também ser um facilitador para uma rede de empregos fora da cidade. Você não pode contar nem para uma coisa, nem para outra. Transporte público em Magé é 0, reprovado. Reprovou. Agora vamos para o próximo aluno. É uma aluna. Vamos ver se essa aluna vai ser aprovada ou não pelo professor João Vitor. Pô, essa daqui é nota 100. Aprovadíssima. Aqui eu sou fã. Aqui eu não posso nem ser professor. Ela é minha professora. Ó, quem sabe uma próxima convidada aqui para o nosso pod do prof. Já lancei. Ele aprovou Bia Nunes. Bia tem uma história que eu não posso nem querer resumir aqui em segundos, porque é uma pessoa de uma vivência ímpar, verdadeira. Entre poucas pessoas que eu conheço na vida pública que vivem exatamente o que falam, sem demagogia, sem hipocrisia. É minha professora em relação ao movimento social, direito da criança e adolescente, as questões quilombolas. Foi nossa chefe de gabinete no primeiro mandato e potencializou muito a minha visão política e contribuiu para, naquele período que eu perdi a eleição, mas dobrei a votação, né, devido ao trabalho que nós tivemos juntos, contribuiu muito para que eu crescesse como homem, como pessoa, como político, e a direção que eu tenho hoje também na vida pública. Grande Bia Nunes, nota 100. Um abraço, Bia. E agora vamos mais uma aluna. Vamos lá. É aluna recém-chegada, eu fico um pouco criterioso para dar nota. Mas vai ter que aprovar ou reprovar. Aí é contigo, cara, é contigo. Você me bota em cada uma. É minha amiga, eu vou aprovar. Tenho muito carinho por ela, mas nesses 2 anos eu precisava mais da ajuda dela, mostrando algumas realidades do município, tá? Eu tive agora uma questão em relação ao... Vou deixar você falar quem é primeiro. Gente, ele aprovou Jane Pereira. E aproveito para dizer, a única mulher
vereadora na cidade de Magé. Eu aprovo a Janinha, uma pessoa do bem. Mas, por exemplo, eu vou citar duas coisas aqui porque que eu enfatizei que pode melhorar a nota. Primeiro, a gente votou no início do ano passado um protesto junto ao cartório às dívidas públicas, né? Só que a gente sabe que Magé tem muita cobrança indevida, muita cobrança em duplicidade, tem muito problema nos cadastros, nos registros. Tem um povo predominantemente pobre, o IBGE mostra isso. E só eu, na Câmara de Vereadores, votei contra o protesto, contra as pessoas estarem tendo seu nome protestado, seu nome negativado por essas dívidas, né, junto ao poder público. No ano passado houve essa votação. E eu contava muito com a Janinha. E uma outra situação foi agora, dessa semana, um requerimento que eu coloquei em votação em relação ao aterro sanitário, à empresa de coleta de lixo, às condições de trabalho dos coletores, ao valor pago exorbitante, ao processo licitatório, e eu não tive nenhum voto na Câmara para aprovação do requerimento. E para a gente que está na luta, está exposto numa cidade tão perigosa, isso machuca, isso afeta diretamente a nossa entrega como político, tentam nos diminuir nesses momentos, né? E é aí que a gente precisa da ajuda das pessoas que têm liberdade, como a Jane tem. Mas, no geral, eu aprovo, porque eu conheço também um trabalho social que ela faz muito forte, conheço seus pontos positivos e preciso ressaltá-los aqui também. Então, passou. Vamos ao último aluno dessa classe. Vamos ver se ele vai ser aprovado com classe ou reprovado com classe. Vamos lá. O nosso último aluno do professor João Vitor. Eu reprovo. Reprovo e acho que... Isso aí é boca de confusão, como eu costumo dizer. Eu reprovo, acho que isso está empobrecendo, enfraquecendo a discussão. Ele reprovou a polarização política. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio, professor. A gente precisa buscar o equilíbrio. A gente tem ótimos... Vou falar dos deputados, tá? Nós temos ótimos deputados de direita, temos ótimos deputados de esquerda, temos ótimos, talvez um pouco menos de centro, mas o equilíbrio não precisa ser partido de centro. Equilíbrio fora da polarização independente do partido. A gente vai ter também parlamentares de direita e de esquerda que só fazem vídeo na internet, que viraram blogueiros, e a polarização está elegendo essas pessoas. A guerra, a ânsia por sangue, por briga, sabe? Então, eu sou daquele que defende o da direita e o da esquerda, que apresentem propostas, projetos. O melhor caminho para mim é o equilíbrio. O melhor cenário na política é que tenha representantes de direita e de esquerda competentes, equilibrados e prontos a dialogar. Até porque isso garante a gente o próprio processo democrático. Eu costumo dizer que eu sinto um pouco saudade do tempo em que a briga política ficava ali para dentro e dentro das casas, nas mesas de família, não se tinha tanta polarização como hoje em dia. Bom, estamos chegando ao fim e eu queria que você deixasse... Posso falar alguns alunos aí? Na próxima, a gente vai ter a parte 2, aí você manda aí a lista da classe que tá inscrita para a próxima aula. Mas vamos lá. Que mensagem você deixaria final, depois de tudo isso, da gente ter falado aí? Passamos por muitos assuntos, que cada um desses assuntos talvez daria um pod do prof para cada um, mas que mensagem você deixaria aí para a galera? Visite Magé. Professor, gratidão pela oportunidade. Eu sou um sonhador, eu sou fruto de uma comunidade, como eu falei, periférica, e que a maior parte dos sonhos ali são esmagados. Perdi alguns amigos de infância ali para o tráfico de drogas ou relacionados à criminalidade, porque não saíram do bairro, não tiveram a possibilidade ou não conseguiram expandir a consciência. Mas também perdi outros amigos no centro da cidade para outras coisas, como vício em jogos, como a gente falou.
Então, sou um sonhador de buscar um ambiente saudável onde eu moro. Eu entendo que o nosso mundo é onde o nosso braço alcança, por isso que eu tenho falado muito de Magé aqui, não consigo me desgarrar disso, nem separar talvez a vida pública da minha vida pessoal, porque, como eu falei, a gente acaba virando um objeto do trabalho, a gente que está na vida pública. E eu tento exercer o que eu acho que é o melhor para mim, para minha casa, para meus filhos, no meu dia a dia do trabalho também. Então, a mensagem que eu quero deixar, vou deixar hoje focada na juventude, para que a juventude da nossa cidade possa se envolver na vida da nossa cidade. E aí eu não estou falando só de política partidária, nem todo mundo precisa ser candidato, mas todo mundo entenda o que está acontecendo, porque a gente fica muito vinculado ao valor midiático, ao que chega no nosso celular, né? E essa galera tá toda com a cara no celular mesmo o dia todo e muitas das vezes não conhece a realidade do nosso lugar, as coisas que existem ao nosso redor, as dificuldades e também as belezas, as coisas maravilhosas que nós temos na nossa cidade e precisamos enfatizá-las, né? Fica uma mensagem para a juventude, para que ela se interesse mais pela vida real, fora do mundo digital, e o que eu puder contribuir como vereador, como pai, como família, certamente estarei aqui. Eu falo sempre de Magé, mas posso englobar também Guapimirim nisso, que é da minha idade. Guapimirim tem a nossa idade e é parte desse contexto ali todo. É um local que eu sou apaixonado também, que eu vivo muito lá em Guapimirim. Fica uma mensagem de paz, né? Participação da juventude, paz na política, paz nas ruas, tanto em relação a essa polarização como em relação ao nosso município, que é tão perigoso, com esses números de homicídios que batem recordes no Brasil. E a gente só vai conseguir discutir política pública de verdade, entregar o que tem de melhor, mostrar nossa cidade com as belezas maravilhosas que ela tem, quando a gente tiver paz. Então, é isso. João, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela tua presença aqui. Para mim, é muito importante ter você aqui, você sabe disso, essa admiração que a gente tem aí de muito tempo. E é isso, espero que a gente tenha conseguido aí desenvolver assuntos que sejam significantes para as pessoas que estão nos assistindo e que possa trazer essa reflexão e que crie-se ponte ao invés de muros, né? Porque eu acho que talvez... Eu gosto muito dessa expressão. A política ela deveria ser uma construtora de ponte, literalmente. Entre pessoas que pensam diferente, porque pensar diferente não faz do outro meu inimigo. Eu costumo muito dizer isso para os meus alunos, porque às vezes eles acham que por eu pensar A, eu tenho que ser contra B, não necessariamente. Então, muito obrigado, viu? Sua disponibilidade, ter vindo até aqui, estar comigo, é muito importante nesse momento, saiba disso. Foi um prazer para mim, professor, tamo junto, sempre. E para você que está aí nos assistindo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar, porque esse é o primeiro de muitos episódios do Pod do Prof, preparado com muito carinho e amor para todos vocês.